Então, muito boa tarde a todos. A senhora Comissária para este projeto Nunca Esquecer, Programa Nacional em torno da memória do Holocausto, a doutora Marta Santos Pais, fará uma apresentação geral do programa de atividades, após o que estaremos disponíveis para as questões que os órgãos de comunicação social aqui presentes entendam fazer. Proponho, sempre como é meu costume, que dividamos essas questões em duas partes. Primeiro, o assunto desta conferência de imprensa e depois outros assuntos, naquela lógica bem portuguesa, felizmente bem portuguesa, do já agora, perguntamos outras coisas. Eu só queria dizer três coisas muito simples e muito breves. A primeira, relativamente aos nossos objetivos gerais com este programa. No passado mês de junho, passaram 80 anos sobre factos que marcaram a história europeia e portuguesa do século XX. Foi a intervenção do Cônsul-Geral de Portugal em Bordeus, o diplomata Aristides Sousa Mendes, que, face aos muitos milhares de pessoas que já então fugiam da ocupação nazi de França, com a entrada das tropas alemãs em Paris no dia 14 desse mês, desafiando ordens expressas do governo português e do então Ministro dos Negócios Estrangeiros, António Oliveira Salazar, acolheu favoravelmente e sistematicamente os pedidos de visto apresentados, assim permitindo que milhares de pessoas, na sua grande maioria judeus, mas não apenas, pudessem transpor a fronteira franco-espanhola e depois a fronteira entre a Espanha e Portugal e salvar-se do que nós sabemos hoje ser morte, tortura, internamento, sofrimento certo. Por isso mesmo, o dia 17 de junho é hoje considerado o Dia da Consciência e Aristides Sousa Mendes é apresentado como um exemplo paradigmático do que significa obedecer à sua própria consciência e usar o seu direito à desobediência quando as ordens recebidas põem em causa o nosso dever de respeitar a dignidade humana de nós próprios, a nossa consciência e dos outros. E por isso mesmo entendemos que este acontecimento deveria funcionar também de forma a despoltar um programa mais geral que permitisse que os portugueses, cada vez mais portuguesas, tivessem consciência não só da figura e da ação de Aristides Sousa Mendes, como também da ação de todos aqueles, que são muitos, que no exercício das suas funções, ou apenas como simples particulares, contribuíram também para salvar vidas, para salvar aquelas que seriam vítimas, mais vítimas do Holocausto, e assim contribuíram para que a humanidade pudesse existir nesses tempos tão sombrios. Referimos-nos em particular aos diplomatas portugueses Sampaio Garrido e Teixeira Branquinho, ao padre Joaquim Carreira, então reitor do Colégio Português em Roma, e também simples particulares, como por exemplo a família Brito Mendes, que também salvou crianças judias do Holocausto. Esse é um primeiro objetivo, é não só termos a noção do que foi a figura e do que é a importância de Aristides Sousa Mendes, como também contribuirmos para que a nossa consciência, o nosso conhecimento e o nosso apreço por outros salvadores portugueses, designadamente aqueles que são, a justo título, considerados como justos entre as nações, se propagassem entre nós. Temos depois um segundo objetivo, que é homenagear esses salvadores, mas também homenagear as vítimas portuguesas do Holocausto. Eu começo por confessar humildemente a minha própria ignorância e desconhecimento. Estava longe de imaginar, antes que o professor Fernando Rosas e a professora Cláudia Ninhos, do Instituto de História Contemporânea, tivessem contactado comigo em 2016, estava muito longe de imaginar
O que sei hoje, que é da ordem das centenas, o número de portugueses que durante a Segunda Guerra Mundial, ou antes mesmo da Segunda Guerra Mundial, durante o período nazi, foram internados em campos de concentração, foram internados em campos de trabalhos forçados ou estiveram em campos de prisioneiros de guerra e, portanto, estiveram sujeitos ao universo concentracionário nazi. E, portanto, o nosso segundo objetivo é não só dar a conhecer os salvadores e homenageá-los, como também dar a conhecer as vítimas portuguesas do universo concentracionário nazi e também homenageá-las. E um terceiro objetivo, porque este não é apenas um programa de história, é um programa construído no e para o presente, é usar estes factos e usar a consciência destes factos para desenvolver e incrementar programas de extrema atualidade, que são os programas em torno do respeito pelos direitos humanos, do conhecimento dos direitos humanos, da garantia e da realização dos direitos humanos e também o respeito pelas nossas obrigações de todos em matéria humanitária. E, portanto, quando nós hoje assistimos a tantos fenómenos de negação da dignidade humana, como são aqueles alimentados pelo racismo, pela xenofobia, pela intolerância mais extrema, quando nós assistimos a tantos fenómenos de desrespeito pela dignidade humana e de violação dos direitos mais básicos de nós todos, quando nós hoje assistimos a tantos preconceitos e a tantos discursos de ódio, de intolerância e de negação daquilo que é o nosso património comum, porque pertencemos todos à mesma humanidade e só há uma humanidade, e quando nós hoje assistimos a tantos que viram a cara para o lado ou fingem não estar a ver as correntes de refugiados, a negação dos seus direitos, as condições extremas de vulnerabilidade em que se encontram, nestes tempos é muito bom recordar que não só vivemos na história recente da Europa e nos países mais prósperos então da Europa, períodos históricos sombrios e experiências históricas que não podemos deixar que se repitam, como também ter consciência dos muitos portugueses e europeus que contribuíram com o seu exemplo para que esses tempos fossem um bocadinho menos sombrios para alguns, exatamente porque nunca abdicaram da sua consciência, da sua valorização da dignidade humana e da sua atenção aos outros, em particular àqueles mais necessitados. Senhora Comissária. Para a apresentação das medidas do programa, vai usar da palavra a Sra. Comissária Marta Santos Paz. Muito obrigada. Muito obrigada, Sr. Ministro, e muito obrigada a todos os que estão aqui presentes, muitos amigos, e que partilham connosco este compromisso profundo com a defesa dos direitos humanos. Cabe-me a mim apresentar o conteúdo e as linhas estratégicas deste programa recentemente adotado por uma resolução do Conselho de Ministros. E eu gostava de começar por recordar 3 dimensões contextuais do programa Nunca Esquecer. Antes de mais, como o Sr. Ministro recordou, naturalmente que este é um programa que tem um enquadramento histórico muito forte. Aliás, na sala contígua terão visto certamente alguns cartazes preparados aqui no Ministério que evocam imagens extremamente fortes que enquadram a implementação deste programa Nunca Esquecer. Uma das dimensões fundamentais neste enquadramento histórico é naturalmente evocar o passado. Como vimos, evocar os anos dramáticos da Segunda Grande Guerra, o extermínio de milhões de pessoas, milhões de judeus, a perseguição de milhares de grupos de pessoas considerados indesejáveis, os que tinham uma deficiência, os que eram ciganos ou aqueles que eram considerados homossexuais ou com uma orientação sexual diferente e que por isso não pareciam ser considerados iguais aos demais.
Mas esta evocação histórica olha também para o sofrimento das vítimas, como escutamos já. E houve inúmeros, milhares de refugiados que tentaram encontrar em Portugal um porto de abrigo, um porto de acolhimento e de proteção. Muitos deles muito conhecidos, outros anónimos, alguns transitando rapidamente pelo país, outros encontrando uma visão de futuro para eles e as gerações futuras. E, por outro lado, o programa recorda também, neste enquadramento histórico, o papel decisivo de alguns salvadores portugueses, como escutamos. Tantas vezes com sacrifícios pessoais, correndo riscos profundos, mas, apesar disso, dedicados a procurar salvar, proteger as pessoas em fuga, de forma a garantir a defesa dos seus direitos, prevenir situações de tortura ou de extermínio em campos de concentração. Nós temos assistido em Portugal, nos últimos anos, a uma atenção crescente à figura de Aristides Sousa Mendes. E, naturalmente, que este programa continuará a evidenciar o seu papel no contexto da Segunda Grande Guerra. O Papa Francisco, há cerca de um mês e meio, recordou a figura de Aristides Sousa Mendes quando celebrou o Dia da Consciência, ao recordar que justamente foi a força da consciência que o levou a salvar tantas vidas, em lugar de simplesmente aplicar de forma limitada e restrita orientações e instruções recebidas da capital portuguesa. Mas, por outro lado, há muitos outros salvadores, como escutamos, que este programa vai tornar bem mais conhecidos. Diplomatas, e por isso faz tanto sentido que esta apresentação tenha lugar no Ministério dos Negócios Estrangeiros, como são naturalmente Carlos Sampaio Garrido e Alberto Teixeira Branquinho, com um papel decisivo em Budapeste, ou o padre Joaquim Carreira, Monsenhor Joaquim Carreira, que em Roma teve um papel igualmente notável. Mas o programa evoca uma outra dimensão histórica que eu gostava de sublinhar. Evoca a criação da Organização das Nações Unidas e evoca a adesão de Portugal à Organização das Nações Unidas. E, nesse sentido, é muito importante não esquecer como a Carta de Constituição das Nações Unidas, assinada em São Francisco em 1945, manifesta o compromisso de todos os que a assinaram para proteger as gerações futuras do flagelo da guerra e para garantir a salvaguarda do direito internacional e a salvaguarda dos direitos humanos de todos os membros da família humana, sem discriminação alguma, como o texto sublinha. Estes são valores muito importantes para este programa e que vão nortear a nossa ação. E, de alguma forma, tem constituído uma fonte de referência para o que se tem levado a cabo a nível internacional, na consolidação do direito internacional e, em particular, na adoção de distintas convenções de direitos humanos e também no reforço dos mecanismos de proteção de direitos humanos. E, nesse aspecto, eu penso que é muito importante não esquecer, e não creio que seja surpresa, que o primeiro tratado de direitos humanos adotado pelas Nações Unidas tenha sido justamente, em 1946, a Convenção de Prevenção do Genocídio, em resposta imediata à situação dramática da Segunda Grande Guerra. Mas é muito importante recordar também que, com uma diferença de um dia, a Assembleia Geral das Nações Unidas adotou também a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Portanto, a conjunção de luta contra o flagelo da guerra, de prevenção das atrocidades e de salvaguarda dos direitos humanos vão de mão em mão, juntamente, para criar um novo paradigma que não olha só para o passado, mas olha para o futuro com uma mensagem de esperança, uma mensagem de prevenção das atrocidades, do racismo, da xenofobia, do antissemitismo e construção de um mundo onde cada um possa sobreviver confiante e sabendo que os seus direitos fundamentais são salvaguardados pelas autoridades, pelos vizinhos, pelos representantes municipais. É esse o espírito deste programa. E por isso mesmo o programa tem uma visão de futuro e isto leva-me a evidenciar o segundo contexto, o contexto temporal do programa. Poderão ter visto já que na resolução do Conselho de Ministros se prevê que o programa vai ser implementado até o dia 31 de dezembro de 2021. Num espírito otimista, poderíamos pensar que até ao fim de 2021 nós vamos transformar a nossa existência e vamos garantir que os direitos humanos vão ser uma realidade de todos e que todos os portugueses vão conhecer e vão partilhar este passado comum, recordando a ação dos salvadores, a proteção das vítimas, o papel das organizações que apoiaram milhares e milhares de pessoas.
Mas, como sabemos, os direitos humanos não têm uma limitação temporal e, infelizmente, os desafios que se encontravam no passado e que enfrentamos nos dias de hoje não vão ser ultrapassados até ao fim de 2021. Portanto, é importante sublinhar que este contexto temporal do programa visa lançar os alicerces para que se possa multiplicar na memória e na ação das comunidades, dos portugueses e de todos os nossos parceiros, esta mensagem de esperança, de salvaguarda e defesa dos direitos fundamentais de todos e de negação da possibilidade de voltarmos a enfrentar as atrocidades do passado. É por isso mesmo que o programa sublinha, como escutámos já, imensas iniciativas da maior importância de investimento na informação, na investigação, na sensibilização e na mobilização social, para que isto não seja um projeto de alguns, mas seja uma prioridade para todos. A terceira dimensão contextual que eu queria sublinhar liga-se com a importância que o programa dá ao reforço das alianças e parcerias. Antes de mais, eu quero recordar que o programa resulta do trabalho de um grupo interministerial que, durante meses, apesar da pandemia e todas as limitações de reunião, conseguiram identificar medidas tão importantes para levar a cabo nos próximos meses. Estão connosco os membros desse grupo interministerial e eu quero agradecer todo o apoio que estão a dar à Comissão Interministerial, entretanto criada. Mas, naturalmente, que o sucesso do programa tem a ver com o sucesso destas alianças e parcerias, com instituições da estrutura governativa, com as autarquias locais, com entidades públicas e privadas, associativas e empresariais, nacionais e estrangeiras. E nesse aspecto, naturalmente, que contamos com uma colaboração muito estreita com organizações de defesa de direitos humanos, com a Comissão Nacional de Defesa dos Direitos Humanos, mas também com associações que têm sido extremamente ativas em recordar a memória do Holocausto e em fazer perdurar este compromisso de nunca mais, nunca esquecer, como são, naturalmente, a Fundação Aristides Sousa Mendes, Memo Shoah, a Associação de Professores de História, a Comissão para a Liberdade Religiosa, o Espaço Memórias do Exílio e muitos, muitos outros. E, por outro lado, naturalmente, a nossa cooperação a nível internacional vai ser prosseguida e a nossa colaboração com instâncias das Nações Unidas, do Conselho da Europa e da Aliança Internacional para a Memória do Holocausto vão continuar a ser uma plataforma que vamos tentar informar e apoiar, mas da qual, naturalmente, esperamos beneficiar de uma importante colaboração. Queria agora, rapidamente, falar sobre o contexto do programa. São inúmeras as medidas e não tenho a pretensão de vos dar a lista que poderão sempre consultar. Mas gostaria de reconhecer que, como o Sr. Ministro recordou, está alicerçada em 4 dimensões fundamentais, que falam do conhecimento e da investigação, da educação e da formação de grupos profissionais, da memória e do reconhecimento institucional de salvadores, de vítimas e organizações que apoiaram essas vítimas e da divulgação constante de todo este património cultural e documental. Eu poderia falar de muitas destas iniciativas, mas gostava de ilustrar com 2 delas que me parecem particularmente estratégicas. A primeira, a consolidação e o aprofundamento do conhecimento e da investigação. Antes de mais, para reconhecer que, como sabem, existe em Portugal um património cultural e documental de imensa relevância histórica que nos vai permitir consolidar o conhecimento e apoiar investigação científica sobre a Segunda Guerra, sobre o Holocausto, sobre os salvadores, sobre as vítimas, sobre a nossa política externa dessa altura e sobre a visão da opinião pública face a essa realidade no país. Mas nós temos de reconhecer que há muitas fontes que existem em distintas instituições, estão dispersas, não são de agregação fácil e não são de acesso fácil para investigadores e para o público em geral. E por isso mesmo, um dos objetivos fundamentais do programa é garantir que será promovida a identificação, a organização, a digitalização e valorização deste património, deste acervo documental, deste património cultural e documental.
E no caso do arquivo histórico-diplomático do Ministério dos Negócios Estrangeiros, é importante sublinhar, será promovida a sua digitalização e disponibilidade em linha, que vai ser feita numa colaboração estreita, numa rede que estamos a promover e a apoiar, porque o trabalho obviamente já está muito desenvolvido, com arquivos diplomáticos em diferentes partes da Europa e no contexto ibero-americano. Por outro lado, vamos beneficiar de uma plataforma digital colaborativa que será desenvolvida no quadro do programa para permitir o acesso livre e gratuito a estas fontes importantíssimas de informação. Portanto, consolidação do conhecimento e da informação. Mas, por outro lado, é importante reconhecer que há novos horizontes e novas áreas que precisam de ser investigadas e, por isso mesmo, o programa prevê o apoio decisivo a um programa de investigação científica destinado à comunidade académica, que vai ser lançado muito em breve e que terá certamente futuros também num futuro próximo, e que vai ser acompanhado por distintos projetos, entre eles, como o Sr. Ministro mencionou, um estudo sobre os portugueses no campo de concentração de Mauthausen e de outros contextos similares. Mas, como sabemos também nesta temática, nós não podemos circunscrever o conhecimento para ser acessível somente a investigadores e a peritos, que naturalmente terão muito interesse. O nosso interesse é levá-lo ao público em geral. E para que isso aconteça, o programa prevê várias ações. Uma delas, a Imprensa Nacional Casa da Moeda vai promover o lançamento de edições especiais na sua coleção essencial, que vai abordar o papel de Aristides Sousa Mendes e dos salvadores portugueses e vítimas no contexto da Segunda Grande Guerra. E, por outro lado, no dia 27 de janeiro, que é o Dia Internacional da Memória das Vítimas do Holocausto, o Diário da República será, na sua formulação digital, impresso em amarelo, para recordar a estrela de David, imposta, como sabemos, pelo regime nazi para segregar, identificar, marginalizar a comunidade judaica, e que será um recordatório que esperamos que terá um impacto a nível nacional e talvez até, é a nossa ambição, a nível internacional. Antes de mais, este contexto de conhecimento e investigação. E o segundo exemplo que eu queria mencionar liga-se com a questão do reconhecimento e da homenagem institucional a portugueses salvadores e a vítimas do regime nazi. Antes de mais, para sublinhar que estas iniciativas vão ser levadas a cabo a nível nacional e a nível local. E nós pensamos que a incidência municipal vai ser uma dimensão de particular importância para o programa. Estamos a assistir à manifestação de um interesse por parte de diferentes municípios em todo o país para reconhecer, saudar e nunca esquecer a ação de salvadores e a experiência de vítimas notáveis e desconhecidos, de forma transitória ou com residência física, se instalaram em Portugal durante aquele período da Segunda Grande Guerra. Este envolvimento, naturalmente, nos permitirá trazer todo este contexto muito próximo das comunidades e do cidadão comum. E, por isso mesmo, vai ser lançado, a muito breve trecho, um prémio autárquico, um prémio não pecuniário autárquico, que vai promover estes valores universais, sobretudo de humanismo e de justiça, e vai incentivar todas estas medidas que diferentes municípios estão a levar a cabo. Certamente reconhecerão que estes valores fundamentais promovidos pelo programa são muito relevantes, olhando o passado, e são muito relevantes nos dias de hoje. O número de refugiados, de migrantes e de deslocados desde a Segunda Grande Guerra alcançou um nível nunca conhecido. No último ano, cerca de 10 milhões de pessoas viram-se obrigadas a abandonar as suas casas. E aumentou mais de 50% na última década, todos estes números. Portanto, estamos a assistir a um mundo muito, muito desafiador para milhões de pessoas. E, por outro lado, isto tem sido acompanhado por uma crescente vaga de xenofobia, de racismo e de exclusão social de tantas populações. E, por isso, nós acreditamos que a implementação do nosso programa nos vai ajudar a sensibilizar e a prevenir os riscos de violação de direitos humanos. Para nunca esquecer, como o programa sublinha, por um lado, para nunca esquecer as atrocidades do passado e a ação corajosa de portugueses salvadores
bem como de vítimas, mas também para nunca esquecer a oportunidade que todos temos e a responsabilidade que todos temos de garantir a contribuição para a salvaguarda dos direitos humanos de todos e cada um, em cada dia e em todos os lugares. Muito obrigada. Estão agora disponíveis para responder às perguntas dos senhores jornalistas, o senhor Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros e a senhora Comissária. Bem, eu, enquanto os senhores jornalistas pensam nas perguntas, queria renovar o meu agradecimento à doutora Marta Santos Pais por ter aceito este desafio para coordenar este programa. Agradecer a participação indispensável dos diferentes ministérios, a Presidência do Conselho de Ministros, o Ministério da Justiça, o Ministério da Cultura, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, o Ministério da Modernização Administrativa e da Administração Pública, o Ministério da Educação, para além naturalmente do Ministério dos Estrangeiros, e também gostaria muito de agradecer, em nome de todos nós, a colaboração de outros órgãos de soberania, desde logo os tribunais superiores que já se associaram a este programa, assim como das autarquias locais, não só as autarquias que correspondem aos municípios de origem dos salvadores portugueses, que já estão também a preparar as suas próprias iniciativas de homenagem e divulgação, como também outros municípios que já manifestaram não apenas a sua intenção, como também os seus programas próprios de se associarem a esta iniciativa nacional. E agora, primeiras perguntas sobre nunca esquecer. Posso perguntar eu, posso começar Claro. eu? Boa tarde. Queria saber se sabem mais ou menos quanto é que tudo isto está orçamentado, quanto é que este programa poderá custar. Queria perguntar, há uma homenagem que foi decidida pela Assembleia da República no Panteão Nacional. Queria saber onde é que isto se vai inserir, de alguma forma, neste programa que vai até 2021. Não, pode ser lápis meu, mas não ouvi falar, por exemplo, no Ministério da Educação. Queria saber se nas escolas e junto dos mais jovens haverá algumas iniciativas previstas no âmbito deste programa de homenagem. E já agora, aproveito, não sei se haverá mais perguntas, queria perguntar ao Sr. Ministro de Estado dos Negócios Estrangeiros como é que está a história da pandemia, se puder responder relativamente aos boicotes ou às não entradas de portugueses. Ontem tivemos mais a notícia de que a Galiza também está a pôr alguns entraves. Eu queria perguntar se a diplomacia portuguesa está aqui a falhar de alguma forma ou não, ou acha que tudo isto está a de seguir o seu rumo, de alguma forma. Muito obrigada. Doutora Marta Santos Pais. E sim, não tenho que falar sobre a pandemia. Bom, a pandemia afeta a todos, que certamente tem a sua influência em tudo. Eu talvez comece pela sua última pergunta relativamente ao papel das escolas, que é, como viu, nos 4 elementos fundamentais, nas 4 dimensões fundamentais do programa, a educação e a formação constituem uma dimensão essencial. Porque justamente se acredita que investindo na inclusão, na educação, na capacitação dos mais jovens, desde a mais tenra idade, nós podemos garantir a defesa dos direitos humanos, podemos garantir a transposição para o seu contexto diário do que significa. O que significa para as crianças o respeito dos direitos humanos, não como algo abstrato, mas algo que tem um sentido muito concreto. E por isso mesmo, várias medidas estão previstas no programa e poderá ver, e podemos acompanhá-la depois em detalhe sobre eles, mas eu mencionaria 2. Antes de mais, no final de outubro vai ser lançado justamente para os docentes, vai ser constituído um seminário internacional para permitir uma reflexão com docentes sobre o período do Holocausto, da Segunda Guerra, o papel dos salvadores, no contexto de defesa dos direitos humanos e de prevenção do racismo, da xenofobia e de todos estes elementos de que falámos na apresentação. E, por outro lado, antes do fim do ano, será levado a cabo sessões de debate em que participarão, naturalmente, docentes, alunos e também peritos para trazer à escola, ao cotidiano dos alunos,
questões de defesa, de prevenção e defesa dos direitos humanos. Como saberá, esta temática é já parte da discussão no currículo escolar, incluindo a nível de cidadania, de defesa de direitos humanos, etc. Portanto, é um investimento adicional que vai garantir uma atenção muito particular a toda esta temática. Mencionou a decisão da Assembleia da República sobre o Panteão. Naturalmente, creio que foi constituído um grupo de trabalho no seio da Assembleia para debater a melhor forma de concretizar esta medida e nós acompanharemos com muito interesse o que será a decisão da Assembleia da República nesse sentido. Sobre as questões de natureza financeira e orçamental, o princípio que obedece este programa é o princípio de que cada uma das instituições participantes integra nos respectivos orçamentos os custos em que incorre com a sua participação neste programa. Mas estamos a falar de um conjunto de atividades que, no total, significarão um envolvimento em termos de recursos financeiros mobilizáveis na ordem de milhões de euros. Essa é a unidade de referência. Basta pensar em que um dos projetos mais importantes neste programa, que é o projeto de recuperação e musealização da Casa do Passal, portanto, a residência de Aristides Sousa Mendes e da sua família, um projeto conduzido pelo Ministério da Cultura e pelo Ministério da Coesão Territorial, significará um investimento na ordem de 1 milhão de euros para a musealização e a recuperação e a musealização da residência e também uma transferência do lado do orçamento do Ministério da Cultura, através da Direção Regional de Cultura do Centro, na ordem dos 300 mil euros. O representante do Ministério da Cultura pode-se atender, pormenorizar melhor, mas julgo que estou a ser preciso. Por exemplo, o outro elemento a que a Sra. Doutora Marta Santos Pai já se referiu e que é muito importante para nós, que é o apoio à investigação, tem várias componentes. A componente mais importante é um programa de apoio a projetos de investigação sobre o Holocausto e sobre o racismo em geral, que será lançado ainda neste semestre pela Fundação de Ciência e Tecnologia, e também aí estamos a falar de um valor mínimo na ordem dos 250 mil euros, porque o nosso objetivo é financiar neste primeiro programa de apoio específico a projetos na área do Holocausto e dos estudos sobre o racismo, 5 projetos de investigação. Mas ainda há poucos dias tivemos a boa notícia de que um dos projetos também muito importantes que está a ser desenvolvido em Portugal para conhecimento, registro e, portanto, memória das vítimas portuguesas do universo concentracionário nazi, o projeto desenvolvido pelo Instituto de História Contemporânea da Universidade Nova de Lisboa, beneficiou de financiamento e beneficia de financiamento europeu que permite alargar ao conjunto da Península Ibérica, portanto, alargar não só a Portugal, como também a Espanha, em parceria com colegas espanhóis, essa investigação sistemática sobre as vítimas ibéricas, vamos dizer assim, dos dois países da Península Ibérica, do universo concentracionário nazi. Ao mesmo tempo, o inventário sistemático dos portugueses que estiveram internados num campo específico, especialmente cruel, o campo de trabalhos forçados de Mauthausen. Esse inventário está a ser concluído através de um programa do Instituto de História Contemporânea, apoiado e financiado pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros. Por exemplo, as 2 edições da coleção essencial que a imprensa nacional vai lançar em 2021, um livro especificamente sobre a figura e a ação de Aristides Sousa Mendes e outro sobre as figuras e a ação dos salvadores portugueses no seu conjunto, portanto não só de Aristides, como Sampaio de Herrido, Teixeira Branquinho, Joaquim Carreira, Brito Mendes e outros diplomatas e outros profissionais e às vezes gente comum que nós próprios estamos agora
a conhecer melhor. Esses 2 livros têm o custo que é assumido no plano editorial da imprensa nacional, o mesmo se diga em relação à publicação, que na nossa opinião terá um valor simbólico muito importante, a publicação da edição digital do Diário da República no dia 27 de janeiro, o Dia Internacional de Memória das Vítimas do Holocausto, em fundo amarelo, ou a emissão filatélica que estamos também a prever. E esses valores, do ponto de vista financeiro, serão ainda maiores com as iniciativas que as autarquias locais, designadamente municípios, estão já a organizar, seja em nosso apoio, por exemplo, o município de Penafiel, que nos dá o prazer de acolher o encontro nacional que está a ser organizado pelo Ministério da Justiça, quer as iniciativas autónomas dos municípios, designadamente em matéria de toponímia, escultura, mobiliário urbano e outras formas de inscrição urbana e de homenagem às figuras oriundas desses municípios que contribuíram desta forma para que se fosse mantido, diria o Jorge Sena, uma pequena luz bruxuleante em tempos tão sombrios, a pequena luz bruxuleante de que nós nunca esquecermos os nossos deveres de consciência e o nosso sentido de humanidade. E não fui exaustivo. Em relação, portanto, passando agora ao já agora, e com licença da senhora Comissária, nós estamos a assistir nas últimas semanas a algo que Portugal tinha dito que poderia acontecer e é uma realidade que dá razão à posição portuguesa, segundo a qual não é violando os nossos deveres de membros do espaço Schengen e impedindo ou prejudicando a livre circulação e, portanto, a quarta liberdade constitutiva do mercado interno da União Europeia, de facto, a liberdade primeira, a liberdade de circulação, a mobilidade das pessoas no nosso espaço comum, não é com essas medidas que nós combatemos a pandemia. Nós combatemos a pandemia com uma resposta adequada dos sistemas de saúde para tratar aqueles que precisam de tratar, para acompanhar a evolução daqueles que não precisam de internamento e para tratar em condições eficazes de internamento, seja hospitalar, seja mesmo em unidades de cuidados intensivos, aquelas pessoas que necessitam desses cuidados. E, ao mesmo tempo, impedir a propagação do vírus através das regras de comportamento pessoal, de organização do espaço público, designadamente dos espaços fechados, de imposição de normas de proteção nossas e dos outros e de interiorização de medidas de educação em saúde pública que todos hoje sabemos de cor e, portanto, não vale a pena eu estar aqui a repetir, mas que vão desde a contingentação de restaurantes e bares, regras de funcionamento de espaços de lazer, de hotelaria, de espaços de turismo, de museus, de bibliotecas, até às normas de etiqueta respiratória, aos instrumentos de proteção que nós próprios estamos aqui todos, com a exceção ali da senhora doutora que é médica, a cumprir escrupulosamente. Mas é aquele princípio de que... e, portanto, são essas as medidas que são eficazes. Neste momento, nós vemos alguns dos países que foram, para dizer o menos, mais estritos aqui há 3 semanas atrás, ou há 4 semanas atrás, ou há 2 semanas atrás, quando a evolução da situação pandémica neles parecia favorável, foram mais estritos, dizia eu, na sua relação com outros, a serem hoje países que estão bem acima dos indicadores que incorretamente consideraram ser indicadores de tudo ou nada. E a nossa posição é sempre a mesma. Nós mostramos e cumprimos o nosso dever de solidariedade com os outros Estados-membros, designadamente nos seus momentos mais críticos, que todos nós os já tivemos, os estamos a ter ou vamos a ter, e coordenamos as nossas medidas de proteção no âmbito da União Europeia, como devemos fazer.
Eu recordo que todas as medidas de restrição de movimentos, que no momento mais crítico da pandemia, Portugal teve que pôr em prática, designadamente face a passageiros oriundos da Itália ou à gestão da fronteira terrestre comum com a Espanha, todas essas medidas foram previamente concertadas com esses Estados. Não foram tomadas por Portugal contra quaisquer outros Estados, mas foram tomadas por Portugal em colaboração, neste caso com a Itália e com a Espanha. E assim vamos suceder, e assim passo à segunda parte da sua pergunta. Ontem houve a notícia de que a Comunidade Autonómica da Galiza teria imposto medidas de restrição à circulação de portugueses, assim como de pessoas oriundas de outras regiões de Espanha e de 130 países diferentes do mundo, à circulação de pessoas oriundas desses países, incluindo Portugal, no território galego. E nós aproveitamos o facto de já estar acertada uma reunião hoje entre o nosso embaixador em Madrid, João Mira Gomes, e o presidente da Junta de Galiza, Alberto Núñez Feijó, para, evidentemente, esclarecer estes pontos. Já julgo ter saído o comunicado do Ministério dos Negócios Estrangeiros relatando o essencial dessa reunião, mas tenho todo o gosto em resumi-lo aqui. Ficou absolutamente claro que não há nenhuma classificação de Portugal como um país de risco por parte das autoridades galegas. Não há, nem poderia haver. Em segundo lugar, ficou absolutamente claro que não há nenhuma restrição, impedimento ou mesmo condicionamento da mobilidade e da livre circulação de cidadãos portugueses ou oriundos de Portugal no espaço da Comunidade Autonómica da Galiza. Não há, nem poderia haver. Ficou também claro o mecanismo que as autoridades galegas decidiram implementar e que foi, reconhecem as próprias autoridades, deficientemente comunicado. Porque o mecanismo que está em causa é um mecanismo que apela numa base voluntária e não obrigatória, que apela a que as pessoas que entrem em território galego deixem os seus contactos e deixem a informação de que entraram e os seus contactos para que, se for esse o caso, em caso de necessidade, poderem obter mais depressa e mais eficientemente cuidados de saúde da Galiza de que necessitem. E, portanto, é um mecanismo muito semelhante, por exemplo, ao mecanismo que nós pusemos em prática nos voos para Portugal e que significa pedirmos a todos os passageiros, aliás, impormos a todos os passageiros desses voos o preenchimento de um formulário que se chama Mecanismo de Localização de Passageiros, que basicamente nos permite dizer de onde vieram, onde estão e como podem ser contactados os passageiros que vieram nos lugares X, Y e Z daquele voo, porque se for necessário contactá-los, porque entretanto, por exemplo, foi determinado que um passageiro desse voo estava infectado, as autoridades sanitárias portuguesas o possam fazer com toda a rapidez. Também, para além destes esclarecimentos, que todos eles são muito úteis e são muito claros, passe a redundância, ficou decidido que haverá, tão brevemente quanto possível, uma reunião técnica entre as autoridades de saúde de Portugal e da Galiza, que serão trocadas informações sobre a evolução da situação pandémica, quer em Portugal, designadamente na região norte, que é a região contígua à Galiza e que, aliás, apresenta indicadores de evolução da pandemia exatamente iguais, muito próximos dos indicadores da Galiza. Não há nada como nós vermos os dados e falarmos entre nós para esclarecermos as coisas, como também, inversamente, a comunicação às autoridades portuguesas da evolução da situação da pandemia em Espanha e, muito em particular, na Galiza, porque a evolução da pandemia no país vizinho é também de um interesse vital para nós.
Julgo, demorei um pouco, mas era apenas para que tudo ficasse bem esclarecido. Regressemos, retornons à nos moutons. A luz está esclarecida. Muito obrigado. E, se me permitem o apelo, visto que este é um programa aberto, todos os meios de comunicação social que se quiserem associar a esse programa, a doutora Marta Santos Pais está inteiramente disponível para acolher e ver convosco as formas de associação. Muito obrigado. Caros convidados, agradecemos a presença de todos e damos por encerrada esta sessão. Muito obrigada.